Bom, boa noite. Então, nosso trabalho é sobre o servidor Health Check TCP/IP. Os integrantes sou eu, Pedro Link e Bernardo Menin. A gente vai estar apresentando aqui o trabalho. Bom, então, para melhor entender como é que funciona o nosso trabalho do Health Check, a gente fala um pouco sobre as técnicas de tolerância a falhas. A principal técnica que a gente utilizou foi a de primary e backup. Ela é uma técnica de replicação passiva, onde basicamente existe um servidor primário que é utilizado constantemente pelos usuários até seu uso ser interrompido por uma falha. A partir do momento que ocorre essa falha, um servidor secundário ou um servidor de backup passa a assumir o lugar do servidor primário. Junto com essa ativação, todos os componentes interligados e tudo que está sendo utilizado no servidor primário passa a ser utilizado no servidor de backup. Pode passar? Bom, algumas desvantagens e vantagens que existem de utilizar essa técnica é de que as réplicas elas não precisam ter sempre o mesmo efeito para uma certa requisição e a sua interação é bem mais simples que existe entre cliente e servidor. Sem falar de que ela é bem menos custosa e exige menos recursos. Agora, algumas desvantagens que existem é que a frequência de checkpoints pode prejudicar o desempenho do serviço replicado, pode tornar o processo mais lento. O mecanismo de login disco armazena todas as requisições, só que desde o último checkpoint. E outra é que ela não funciona para as falhas bizantinas, que são aquelas que permanecem replicando, dando mensagens de erro falsas, aparentando enquanto tudo tá funcionando. Quer passar? E a parte de desenvolvimento, como é que funciona o Health Check? Ele basicamente nós fizemos duas interfaces de um chat de conversação entre clientes de um mesmo sistema, onde o usuário deve indicar um nome de um destinatário que deve estar conectado no sistema, um assunto e uma mensagem. Esse sistema vai estar funcionando dentro do servidor primário e a partir do momento que cair a rede, o servidor secundário, o servidor de backup, vai assumir. O desenvolvimento foi feito em Python e a interface gráfica foi feita com o TK-Inter. Bom, beleza. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre algumas coisas utilizadas no trabalho. Tem a parte do banco de dados. A gente disponibilizou um banco de dados na nuvem usando o PostgreSQL no Heroku. Então, essas daqui foram as credenciais ali usadas no nosso banco de dados. Aqui, banco de dados criado na base do Heroku. Os endereços de IP, então, que a gente usou para cada um dos servidores. Basicamente, a rede sem fio Wi-Fi ela vai ser um servidor e a rede internet com fio vai ser outro servidor. Então, a gente tem aqui os endereçamentos IPv4 da rede sem fio Wi-Fi como um servidor, que é esse daqui, 192.168.3.2, e da internet, que é com cabo, 192.168.3.36 para outro servidor. E os dois conectados no mesmo gateway padrão. Bom, então aqui nós vamos fazer a demonstração do trabalho. Deixa eu abrir aqui como ele vai funcionar. Eu vou rodar aqui primeiramente o servidor primário. Está conectado, servidor primário. Então eu vou fazer aqui a demonstração de como vai funcionar as duas VMs no cliente. A gente criou então aqui duas VirtualBox para representar os clientes e na minha máquina conectado o servidor. Então são duas VMs aqui utilizando o Windows, né? A gente botou a aplicação em cada uma delas. Vamos fazer aqui a conexão com o cliente 1. Opa, deixa eu só botar aqui na pasta certa. E conectar aqui Assim, eu subi da interface. no cliente 2. Beleza, então aqui na esquerda nós temos o cliente 1, na direita o cliente 2. A gente vai fazer a conexão aqui neles. Antes de fazer a conexão, eu vou mostrar aqui como é que funciona. O servidor ele vai estar alocado aqui nesse banco de dados que a gente disponibilizou na nuvem, aqui com o IP do servidor.
O IP do servidor aqui está agora na rede de internet, né, a rede cabeada, e depois na troca para o backup ele vai buscar a rede sem fio, né? Depois eu faço um refresh ali para mostrar melhor. Então vou conectar aqui o Pedro, conectar aqui o Bernardo. Podem notar que já apareceu que o Bernardo entrou no chat. Vou mandar uma mensagem de destino para o Bernardo. Mensagem teste aqui. Chegou a mensagem para outro cliente na outra VM e vou enviar aqui para o Pedro também. Chegou aqui a outra mensagem. E agora, de demonstração, a gente vai botar o Health Check em andamento. Vamos rodar aqui o Health Check. Aguardar ele conectar aqui. Beleza. Ele vai ficar disparando em tempo que o servidor primário está conectado e que está funcionando. Se eu voltar lá na aplicação e tentar enviar mensagem com o Health Check rodando, ele vai funcionar da mesma forma. Enviar, ele vai funcionar aqui da mesma forma, tudo certinho. Então, beleza. Daí ele está ali, rodando o servidor primário, dizendo que está conectado. Se eu derrubar aqui o servidor primário, ele vai aguardar aí um tempinho e já vai estar disponibilizando o servidor secundário, que é o servidor de backup, para estar rodando na parte lá das máquinas virtuais do cliente. Se eu dar um refresh aqui no banco de dados, pode ver que ele já trocou aqui o IP, botou o IP da nossa rede sem fio. E se eu vim aqui tentar por cliente enviar uma mensagem, ele já vai dizer que tivemos um problema com o servidor, favor reconecte-se no sistema. Então a gente vai estar reconectando aqui, como se fosse um F5 na página para o cliente. Agora o cliente já vai estar conectado no servidor de backup, então tudo certinho. Vou botar aqui conectar com outros nomes. Escrever uma mensagem. Já vai chegar novamente. E se enviar aqui para o Alan também. Já vai chegar novamente aqui a outra mensagem. Aí beleza. Da parte aqui estaria tudo certo. Então a gente vai agora explicar mais ou menos como que funciona o código. Aqui nós temos a parte do servidor primário. Temos uma função para aceitar as conexões no socket, né? Ele vai estar fazendo um loop aqui, onde ele vai pegar o endereço do cliente e o cliente para estar aceitando as conexões no socket, startando uma thread aqui para tratar o cliente, que é onde ele vai receber a mensagem do cliente e vai estar decodificando, por exemplo, o nome aqui ele recebe em bits, decodifica para o TF8, e depois ele manda uma mensagem lá para o painel que foi conectado o cliente, se conectou e entrou no chat, né? Ele vai ficar aqui num while infinito também, para estar recebendo todas as mensagens que o cliente vai estar enviando na questão de assunto e mensagem para tal destinatário. O broadcast aqui que ele verifica os clientes que foram definidos nas constantes e os endereços, que eles são aqui conforme o dicionário. E também temos aqui a parte principal, né, que é os parâmetros do socket, né? Nós temos aqui definido o IP do socket, esse daqui é o primário, né, que é de rede internet. Então tem a porta dele e o IP, eles são adicionados nesse ADDR e faz a conexão com o socket aqui. Então dele cria aqui o socket, né? Dá um listen para ouvir o socket, vai dizer que o primeiro foi conectado e começa a startar as threads aqui do accept conexões para estar aceitando as conexões e após isso fechando ali o servidor, né? O servidor secundário aqui vai ser a mesma coisa, só a única coisa que vai mudar então é o IP, né? Que seria o servidor aqui de backup, então seria o outro IP que assume depois no caso.
Temos o Health Check, que o Health Check basicamente funciona como uma consulta no banco de dados para ver qual que é o servidor que está rodando no momento. Ele vai pegar o ID desse servidor aqui e vai fazer uma conexão. Logo após essa conexão, ele aguarda ali uns 5 segundinhos para fazer a conexão, conecta e verifica, né, se vai estar conectado. Se der algum erro, ele vai cair num except e vai dar um update aqui para trocar o servidor e executar o servidor secundário aqui no lugar do primário. Então, beleza, temos aqui também a parte das funções do banco de dados. Daí nós temos aqui para conectar o banco de dados, que nós usamos lá no Heroku. Tem as credenciais aqui, né? E duas funções, uma para consultar no banco de dados e outra para dar update, que foram as necessárias para nós. E daqui temos a interface do cliente, que o B vai falar ali melhor. Bom, para passar um pouco por cima dessa parte do cliente, basicamente é uma interface que vai ter uma função de recebimento de mensagens, ela vai decodificar ela em bits e passar ali para o TF8, vai printar a mensagem lá dentro do banco e vai passar esse while true, que vai deixar o sistema constantemente em loop. Esse primeiro if vai considerar se o sistema tiver mais de um caractere, aí ele vai poder mandar a mensagem com o remetente, o assunto e a mensagem, separado por um arroba. Caso contrário, ele vai quebrar. Uma função para setar o nome do remetente, que vai lidar com o nome que vai ser inserido pelo usuário. Uma função de envio de mensagem, como dá para ver, tem a mensagem separada por arroba, o destinatário, o assunto e a mensagem. Uma função de saída do sistema. Aqui mais para baixo temos as partes mais do front-end, que foi utilizada para a construção da interface. E ali embaixo, que temos a parte principal, que é onde ocorre a conexão com o servidor a partir do socket. O SQL vai consultar o servidor no banco de dados, vai pegar o ID atual que está sendo utilizado, e o socket que vai criar a conexão com o servidor do banco. Então, ali por último, ele recebe e starta as threads com o envio do recebimento de mensagem, que permanece em constante loop para que a interface permaneça rodando. Isso aí. O princípio é esse aí, nosso trabalho, o servidor Health Check. E ficamos aí também aberto a alguma dúvida, se o pessoal tiver aí. Boa noite. Boa noite.